Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um ColmeiaCast. Eu sou o Jefão, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí, mais um bate-papo hoje sensacional. Hoje a gente promete, trazendo aí um convidado, super comunicador, deputado, apresentador, comediante. Não, comediante não, né? Ainda não, né? Mas quem sabe, né? Só pelo grave da voz do homem ali. Locutor. O cara é brabo, né? É brabo. É um workaholic. É um workaholic, exatamente. Seja bem-vindo, Alisson. Obrigado, Rinian. Obrigado, Jefão. Todos do Colmeia. Alegria excepcional aqui. O coração cheio de alegria em estar batendo papo com vocês. Isso aí, seja muito bem-vindo. Vamos fazer fluir, né? Vamos fazer Antes fluir, disso, né? Vamos fazer aquele negócio. Você cortou o cabelo, hein? Cortei, você gostou? Não. Não? Não, prefiro ser cabeludo. Nós vamos fazer uma enquete aí, então, né? O Rini cabeludo ou o Rini de cabelo cortado? Não, mas ficou bom. Ficou bom. Ficou parecendo Maria Mijona, mas ficou bom. Nós vamos fazer uma enquete aí e no próximo episódio a gente traz o resultado. Vamos fazer o merchan? Vamos. Cecília Hair, lá de Entre Rios de Minas. Daqui lá dá 1.200 quilômetros, é bem próximo, viu, Atos? Qualquer coisa que você quiser dar um tapa aí no Visu, 1.200. 1.200 quilômetros. Minha sogra, um beijo. Um beijo pra minha sogra, cabeleireira, minha cabeleireira. Você vai visitar a sogra e põe ela pra cortar o cabelo. Exatamente, 08 bola, né? Entendi. O melhor preço. Aí é o que rola. Mas isso aí, gente, os nossos episódios eles só acontecem por conta dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Então, estamos falando de quem? Coca-Cola, Lenovo, Ecomando. Ó o brabo aí. Ó o brabo, Marcelo Mumu, personal trainer. Maravilhoso. A VO2 Academia, né? Academia VO2. Quem mais que a gente tem hoje? A gente tá com a FAMP. Que uma faculdade diferenciada, viu? Nós vamos falar da FAMP aí. E essa menina aí? Nossa, a Convicta é a melhor proteção veicular do estado de Goiás. Exatamente. Essa daí também tá junto com a gente aí agora, uma nova parceira. A gente tem muita novidade aí. São os brabos. Estão com a gente desde o começo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais. Tem a Flow também, né? Ouvi dizer que vai ter um suco logo de cara hoje. É? Já. Aquele suco natural mesmo? Aquele suco de verdade? Suco de verdade. Aí sim, hein? É hoje. O Watts vai tomar lá e vai dar uma vai dar um feedback. Não, de expediente ainda. Hoje. É o que rola, né? Deu certo, né? Deu match. Mas e aí, cara? Me conta da sua vida. Você ficou quanto tempo em televisão? Ao todo, entre rádio e televisão, nesse mundo da comunicação, desde 1990. Eu comecei com 15 anos. Trabalho de locutor, eu tinha 15 anos imitando locutor no meu trabalho lá no interior do Tocantins, e aí os amigos começaram daquela pilha, né? Você é do Tocantins? Eu nasci no Paraná e cresci lá. Eu nasci no Paraná e cresci no interior do Tocantins. E os amigos dando aquela pilha. Pô, você tem uma voz bacana, tem uma voz bonita, por que você não é locutor? E aquilo foi entrando na cabeça, na alma, até eu começar a acreditar que seria possível. E aí, com 15 anos, um amigo montou uma rádio pirata pra mim, já fui clandestino. Já trabalhei na clandestinidade. Olha o pirata aí, Trabalhei numa rádio pirata, tive a emoção de trabalhar numa rádio pirata. Hoje, se falar de rádio pirata, ninguém conhece, porque hoje em dia a web substitui o papel que teve nessas rádios no interior, há cerca de 20, 30 anos. Mas comecei na rádio pirata, depois fui pra rádio profissional com 15 anos e comecei a viajar ao Brasil. Um episódio que destaca muito a minha carreira foi a minha passagem por São Paulo. Eu trabalhei entre 1996 e 2004 em São Paulo. Já de cara, entrei na Jovem Pan de São Paulo, trabalhei na época entre 96 e 99 com a Emília Surita, com o Tutinha, com a turma do Pânico, com todo mundo. Fui locutor da Jovem Pan e depois trabalhei por outras rádios de São Paulo, Metropolitana, Rádio Manchete, até começar a migrar para a televisão. Meu início da televisão foi em 2003, lá em Palmas de novo. Voltei para Tocantins para poder fazer televisão. Fui convidado por um amigo para poder substituí-lo, e aí ingressei no jornalismo popular, e aí começou essa história minha, essa veia mais de fiscalizador, de repórter, essa visão mais social, de percorrer, né, as regiões do Brasil, do estado, do município, para poder ser um representante mesmo da sociedade. E a política foi acontecendo num processo. A política aconteceu para mim em 2014, quando estava na Record na época, e o partido me chamou para ser candidato a deputado estadual. Naquele momento não deu certo, recuei. Em 2016 fui candidato a vereador de Goiânia. Aí ganhei a eleição, meu primeiro mandato de vereador. 2 anos depois, eleito deputado estadual. Um resumão aí para vocês poderem entender um pouco, né, da minha vida. Coisa boa, maravilha. E você acredita que essa sua migração da rádio para a TV é devido a essa sua facilidade de comunicação, os seus contatos, o que te fez ir para a televisão? Ou até mesmo uma paixão, uma vontade que você tinha? Eu tinha um sonho, né, de também ir para o vídeo. E aí isso aconteceu
progressivamente, mas em 2003 foi a minha primeira experiência no jornalismo popular, e aos poucos eu fui me consolidando, né? Fiquei quase 10 anos à frente do Goiás no Ar aqui, na Record, todo dia cedo aqui em Goiás, e aos sábados apresentava o Balanço Geral. Então tudo isso aconteceu muito naturalmente, tanto o rádio, quanto a televisão, quanto a política. Foram processos diferentes que foram acontecendo aos poucos na minha vida, mas tudo muito naturalmente. Nunca foi uma coisa programada. Eu nunca sonhei, por exemplo, em ser um apresentador e ficar o resto da vida como apresentador ou político. Aconteceu naturalmente. Entrei nesse movimento, estou 6 anos na política e até aqui, graças a Deus, com uma trajetória bacana. Pretende ficar na política ou já quer migrar? Não, eu tenho um propósito. Não, eu tenho um propósito. Bacana essa pergunta tua, porque quando eu entrei para a política, eu pensei o seguinte: eu quero fazer um ciclo. Esse ciclo é uma vez vereador, uma vez deputado estadual, outra vez deputado federal. Agora, inclusive, né, estou nesse projeto como pré-candidato a deputado federal, mas sempre foi muito bem definido isso. Quero cumprir um ciclo de vereador, deputado estadual e deputado federal. O que vier depois, um cargo executivo, aí é consequência, mas o meu compromisso com a sociedade e que eu não vou quebrar é isso. Uma vez vereador, uma vez deputado estadual, não estou indo para a reeleição porque eu estou honrando esse compromisso, e outra vez deputado federal, se for da vontade da população. Ano que vem vai estar em Brasília, um mandato só, e aí depois é executivo, uma coisa ou outra, se for da vontade da sociedade, da vontade de Deus. E aí eu tenho essa visão muito bem definida. Eu não quero ficar amassando barro, não quero ficar repetindo cargo. Essa não é a minha visão da política. Pelo contrário, eu quero abrir caminho para a renovação. Então, o meu objetivo hoje também é fazer parte de um movimento nacional que realmente zele muito pela renovação política. Um exemplo, tem que ter um mecanismo limitador desse negócio de reeleição. Né? Aqui eu sem querer já entrei no assunto de política. Mas está fluindo, né? Claro, mas bacana, né? Tem que ter um limitador desse negócio de reeleição. Como é que você justifica um vereador de Goiânia estar com 10 mandatos de vereador? Aquilo se torna muito pesado e oneroso. É profissão, vira profissão. Virou né? profissão. Meio de vida, meio de vida. Meio de vida. Tipo, estilo de vida. Não, o meio de vida a grosso modo, a pessoa fala, esse cara arrumou esse meio de vida. E ele tá lá realmente maçando barco, pegando o que ele falou. Não faz nada. Porque o cara não tem mais projeto, o cara não tem mais... Acho que nem... eu quero crescer. No dia que eu acho que o cara que é vereador durante 10 mandatos seguidos, ele não quer crescer. E é o seguinte, eu acho que um ser humano como esse, um caso como esse, o camarada quando morrer vai ficar lá, né, uma cadeira cativa para ele, né? Lá escrito lá, eis aqui alguém que ganha... Por quê? Não tem como, é dele, né? Essa cadeira é dele, ninguém senta aqui, porque tantos mandatos. Então, a visão que eu tenho, inclusive lá em Brasília, eu quero trabalhar muito sobre isso, é você colocar um mecanismo na reforma eleitoral, outras reformas eleitorais têm que acontecer de agora para frente, para colocar travas aí, limitadores. Por exemplo, se você é uma vez vereador, ok, vai para a reeleição uma vez só. Ganhou a próxima, você não pode mais voltar a ser vereador. Você só pode ir para deputado. Foi para deputado estadual, ganhou uma vez, duas, não pode voltar nem para deputado estadual, nem para vereador. Não pode ficar voltando para trás nesse processo, nesse looping, né, que fica a vida inteira esse looping aí. Só para frente. Show. Isso até para cargos de executivo tem que ser assim. O cara foi governador e depois quer voltar para ser deputado, abre caminho para renovação. Então, essa trava, esse limitador tem que ter. Tem muita gente que fala assim, sou a favor de um mandato único. Mandato único eu sou contra, né? Eu sou a favor de um mandato mais a reeleição, para qualquer cargo. Para qualquer cargo. Executivo, se o cara está fazendo um trabalho bacana, ele pode se colocar para reeleição. Agora, ficar voltando lá para trás, para vereador, para deputado, tudo mais, eu sou contra. Até porque eu acho que um mandato só, geralmente quando o cara chega tem muita coisa a ser ajustada. Então eu acredito que, por mais que eu não seja político, mas favor, né? pela lógica você não consegue alinhar tudo e depois entregar para o próximo que vir de uma maneira correta. Né? E vocês viram aí que eu tenho essa proposta, porém até hoje eu não fui para a reeleição. Então eu quebrei o ciclo mesmo, né? Embora eu defenda o direito de uma reeleição para cada cargo, eu não repeti. Talvez um dia, se eu chegar ao executivo, se eu estiver agradando a população quiser que eu vá para um segundo mandato, beleza. Mas parlamentar, legislativo, é um ambiente propício para renovação o tempo todo, renovação permanente. E essa ideia é legal, porque tipo assim, se você for vereador, se foi legal, se você vai para um deputado federal, e se ele for acima, né? Ou se você for reeleito, é porque o pessoal tá gostando. Se for um bom vereador, depois foi eleito deputado federal. Agora eu vou para um prefeito. Não sei nem se é nessa ordem, questão de hierarquia, né? Mas só para exemplificar. Então, se você sempre está sendo eleito no cargo que você se dispõe a ser eleito, é porque você está sendo bom, a população está gostando de você, você está entregando aquilo que você prometeu. É a lógica, né? Eu acredito que essa é a lógica, né? Mas eu acho que eu acho que eu tenho certeza que você tem que ter uma força muito grande para conseguir
aplicar isso, né? Seus amigos têm que te ajudar, acho que você tem que plantar essa ideia lá na cabeça dos seus colegas parlamentares, né? Porque aquele caso, uma andorinha só não faz verão, né? Mas uma grande dificuldade da população brasileira hoje, nós temos que começar a quebrar isso e mudar essa cultura aos poucos, é a visão a médio e longo prazo das coisas, né? É tudo processual. Para você implementar as grandes mudanças que nós queremos para esse país, é uma ilusão acreditar que o Lula ou o Bolsonaro vão resolver, ou que o Ciro, enfim, não é. É uma questão processual a médio e longo prazo. A Arca de Noé demorou 140 anos para ser construída, né? Acho que eu agora exagerei um pouquinho. 80 anos. 140 anos não dava, né? 80 anos, lembrei agora. Corrigindo, 80 anos a Arca de Noé demorou para ser construída. Acho que 140 anos teve o Noé de vida lá. Mas então tudo é um processo, gente. Então a gente não vai conseguir quebrar esses paradigmas da noite para o dia. Tem muita coisa que vai evoluindo, mas só para você ver. Eu fiz um compromisso e estou honrando. Não estou disputando reeleição. E olha que eu fui eleito vereador de Goiânia. E com 2 anos que eu era vereador, 2 anos de vereador, já fui eleito deputado estadual e foi o segundo mais votado da região metropolitana. Com quase 30 mil votos, só que dentro dessa região metropolitana. Então, a população está referendando o meu trabalho. Mas vai chegar uma hora que vai precisar renovar, outras pessoas virem na sequência. Com certeza. E até a gente acompanha alguns políticos lá, né? A gente viu que você tem algumas causas lá, né? Por exemplo, você defende a melhoria da qualidade do serviço prestado pela Enel, a questão da gente não efetuar o pagamento do pedágio, porque seria um imposto duplo, né? Eu acho que nós pobres mesmo, aquele pessoal que trabalha ali mesmo para ganhar o dinheiro, para comprar as coisas do dia a dia, a gente paga imposto a todo momento. Né? Você comprou um refrigerante, você está pagando imposto. Você comprou um leite, você está pagando imposto. Você abasteceu o seu carro, você está pagando um imposto muito alto. Né? O pedágio eu acho um absurdo. Né? Por que eu trouxe o pedágio? Porque a minha noiva mora em Anápolis, então há um ano atrás eu pagava R$ 1,90 de pedágio. Hoje eu pago R$ 5,10. Tive que pagar o IPVA do meu carro agora, R$ 2.000. E aí eu fui olhar o IPVA. O IPVA é justamente para isso, não é? É para ajudar nas rodovias, é para ajudar em vários outros impostos, para que eu não precise pagar o pedágio, não é? O IPVA é um chaveco do governo, de qualquer governador, das autoridades, é um chaveco, porque o IPVA, lá na época da década de 80, ele era uma tarifa, era uma taxa. Era uma taxa única de circulação, se eu não me engano o termo. Depois antes de encerrar o programa, eu pesquiso o termo correto aqui. Taxa única de circulação que existia na década de 80. E quando é taxa, você consegue vincular. Por exemplo, se eu cobro aqui a taxa de iluminação pública, então eu tenho que retornar como iluminação pública. Converteram para IPVA, para imposto na época, e quando muda para imposto, não tem a natureza obrigatória, vinculante. Vou simplificar. Então, o governo cobra o imposto do carro, mas ele não é obrigado a fazer nada para poder facilitar a tua vida como motorista. O dinheiro vai para o bolo orçamentário lá, e aí pode ser convertido, por exemplo, para cafezinho do governador, para poder bancar luxo de político, entendeu? Eu quero mudar isso. Inclusive, tenho falado muito aí nas minhas palestras e nos podcasts. Eu quero mudar isso. Eu quero ser uma voz da sociedade para poder mudar a natureza do IPVA, voltar a ser uma taxa vinculante. Aí, galera, vamos fazer o seguinte. Pega o dinheiro do IPVA, põe num fundo nacional. Um fundo nacional para poder fazer manutenção de estradas e ruas. Vamos acabar com o IPVA, converter esse dinheiro do IPVA num fundo nacional, né? Ou seja, a gente vai continuar pagando, só que em taxa. Joga para esse fundo nacional, faz manutenção de ruas e estradas em todo o Brasil e acaba com pedágio. Porque daí esse fundo vai ser suficiente para poder fazer a manutenção das estradas e rodovias. Bom, Alisson, mas o governo não tem competência para poder fazer isso, para poder executar o serviço da manutenção. Aí a gente vai terceirizar o serviço, beleza. Mas aí você tem o dinheiro para isso. Aí as empresas de pedágio hoje, elas vão fazer a manutenção contratadas pelo governo com o dinheiro desse fundo que nós já estamos pagando. O grande problema é o seguinte, a gente paga ICMS, IPVA, CID e IPI, 4 impostos para poder circular numa pista. Qualquer pessoa que vai rodar pelo Brasil aí, qualquer lugar do Brasil, você está pagando, ao sair de casa, colocar o carro numa rodovia, 4 impostos, para poder rodar naquela rodovia. IPVA, ICMS, CID, que é a contribuição do combustível, e mais o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. Esse imposto, parte dele tem a obrigatoriedade de voltar para as rodovias, para manutenção. Mas não volta, então está tudo muito esculhambado nesse aspecto, e o Brasil tem que se organizar de agora para frente para poder acabar com isso. Um exemplo é a taxa de iluminação pública ou a taxa de conservação de vias e ruas, logradouros e tal. É obrigatório aquele recurso ir para aquele serviço específico. Se a gente mudar isso em relação ao IPVA, mudar esse gatilho aí, tenho certeza que a gente vai ter o melhor asfalto do mundo.
Com certeza. Eu acho que o ruim não é cobrar o imposto, o ruim é ele não ser retornado para a população. Não é porque imagina se a gente tem uma estrada legal, se a gente tem um transporte público legal, uma iluminação pública legal, passei mal aqui agora, qualquer unidade básica de saúde eu vou, tem um médico lá apto para me atender, tem os materiais básicos para ele executar o serviço dele, né? Cara, seria fantástico. Você fala, cara, eu pago um tanto de imposto, não, mas eu vivo bem. Né? O meu país, a minha cidade, o meu estado, enfim, ele me dá um suporte. Agora, eu acho que a gente fica indignado por isso. Você paga e não tem um retorno. O Brasil ele é um país muito injusto nesse aspecto, porque outros países do mundo até cobram mais imposto que o Brasil. O Canadá é um exemplo do país que tem uma carga tributária muito mais pesada, né? Muito mais pesada que no Brasil. O Canadá cobra mais imposto da população canadense do que aqui. Mas olha o padrão de ensino que tem o Canadá. Olha o padrão de infraestrutura que tem o Canadá, de saúde pública e tudo mais. O Brasil cobra muito e entrega pouco. O estado de Goiás mesmo hoje tem um superávit, tem 6 bilhões de reais na conta, com tanta obra parada, poderia ajudar o BRT da Prefeitura de Goiânia, que está parado também, essas parcerias que poderiam trazer resultado para a sociedade, que não trazem, enfim. Dinheiro demais em caixa tem, garanto para vocês. A arrecadação brasileira, ela bate cada vez mais recorde. Foi divulgado agora recentemente, o governo federal teve um incremento de quase 20% de arrecadação apenas no ano da pandemia. Os governos estaduais é a mesma coisa, estão arrecadando cada vez mais com saldo positivo e não conseguem entregar um serviço suficiente por incompetência, por visão administrativa, que é inclusive uma característica muito aqui de Goiás, de fazer caixa durante 3 anos e vir com canteiro de obras no último ano. O Íris fazia muito isso, o Caiado também tem essa visão de fazer o seguinte, 3 anos a gente vai juntar dinheiro e no último ano a gente faz. Problema é que quando no último ano atropela tudo, os órgãos de controle estão de olho em cima, qualquer uma vírgulazinha errada que trava a obra e aí o Estado fica parado. Então a gente tem que começar a construir realmente, de agora para frente, nas novas gerações, uma visão política nova, de não ficar com esse tipo de barganha. Ganhou a eleição, amigo, vai cuidar do teu mandato, vai trabalhar pela sociedade, vai trabalhar com compliance, vai trabalhar com resultado prático em relação a tudo. Porque dinheiro tem. Se não chega o serviço lá, de duas uma, ou é corrupção ou é burocracia. Tem um pouco de tudo aí, mas eu acho que o mais pesa hoje no Brasil realmente é a visão errada dos gestores na hora que chegam no poder. Por isso a importância da renovação, que é o que você está falando aí desde o início, né? Eu, pelo menos, eu gosto sempre de votar em outro candidato. A não ser que ele tenha feito um bom trabalho. Você acompanhou ali o histórico. Mas a gente vê aí, cara, falta muita informação sobre política, né? Porque política realmente é um negócio chato de você debater, de você entender, de você escutar. Mas quando você busca... Eu acho até que o podcast é legal, porque igual você está falando aí, depois você fala, vou exemplificar. Você fala em uma linguagem mais simples. Então as pessoas que nos assistem, nos escutam, elas têm essa oportunidade de entender um pouco mais sobre política. E a gente tem que sim buscar essas informações, né? Vou botar no Bolsonaro porque tá todo mundo indo nele. Não. Vou votar no Lula porque na época do Lula tinha mais acesso. Não. Vamos tentar uma terceira via. Pesquisar o máximo possível. Vamos buscar informação. Mas é todo mundo ruim. Beleza, mas vamos buscar então o menos ruim no momento e vamos colocar o cara lá. E usar aquilo que a gente ainda tem nas mãos, que é o voto. Aí nós colocamos o Alisson lá. Ele não foi bom tanto porque ele não conseguiu entregar o que ele queria, o que ele nos prometeu. Então vamos tirar o Alisson agora, vamos colocar o Rinian. Nós temos esse poder ainda. Não tiraram da gente ainda o voto. Então vamos usar isso de uma maneira consciente. Mas, infelizmente, a gente precisa que a grande massa fale a mesma língua. Só que a gente não consegue. Não, tem uma barreira muito grande aí. Infelizmente, 70%, 80% de nossa população é muito frágil, né? A fragilidade social é muito grande. Você vê, saiu agora, o IBGE divulgou, quase a metade da população vivendo com cerca de R$400 por mês como renda. Então, possivelmente, essa pessoa não tem acesso a 4G, não tem acesso a informação, não tem acesso a um podcast. Se você encara esses rincões do Brasil, aí, interior da Bahia, interior do Nordeste, na região norte do Brasil, e eu conheço muito bem o Brasil, eu já morei nas 5 regiões, você vê que existe um abismo que tem que ser preenchido. A diferença entre quem está bem no Brasil, a diferença entre quem está bem no Brasil e entre quem está mal é um abismo gigantesco. Existem outros países desiguais no mundo, mas o Brasil é um dos campeões. Recentemente, Goiânia foi catalogada como entre as 50 capitais mais desiguais do mundo, que aqui a gente tem uma convivência assim estranha, né? Muita Hilux, muita gente bem pra caramba ali, mas ao mesmo tempo tem uma periferia que é completamente desassistida. Exemplo, periferia de Goiânia, região noroeste, quase 500 mil habitantes morando ali. Sabia que não tem nenhum programa para a juventude lá? Programa para jovens.
E não estou falando de ter lá um grande centro de ginástica, de ter, por exemplo, a galera lá praticando esporte, aquele complexo gigantesco. Estou falando da triagem. Nem a triagem a Prefeitura de Goiânia não faz para saber qual que é o perfil do jovem da região noroeste. O que o jovem da região noroeste quer? Quer mais humanas, exatas, tecnológico, artístico, cultural? Não sabem. O jovem está perdido aí. E uma coisa tão simples, que é um centro de triagem, a Prefeitura não tem a capacidade de fazer, ou a visão, né? Cara, isso é assustador, né? Porque eu, com o pessoal aqui, que a gente faz a doação das cestas, a gente vai muito, a gente faz muito esse trabalho. E você chega... É assustador. As pessoas não têm perspectiva e não sabem o que está acontecendo no processo político. Então, o grande informação. O grande desafio de agora para frente, né, como todos nós estamos aqui falando a mesma língua, é alimentar muitas pessoas de informação e cobrar dos governantes para que deem cada vez mais informação, ensino de qualidade, quebrar esse grande abismo cultural que a gente tem no Brasil de falta de acesso à educação. Falei esses dias no podcast e viralizou um vídeo meu nas redes sociais, mas é assim... Alisson, você não é meritocrata? Você não é um cara meritocrata? Sou. Eu sou um cara meritocrata. Eu lutei e consegui, sim. Agora, eu não posso medir a vida das outras pessoas com a mesma régua que eu meço a minha vida. Eu tive N motivações para poder correr atrás, consegui e batalhei. Mas nem todos têm essa mesma oportunidade. A mensagem do vídeo foi a seguinte. Você pega 50 pessoas, 100 pessoas aí de um grupo da periferia de Goiânia aleatório, daqui, em Aparecida, lá em Goiânia, periferia e tal, aleatório mesmo. Sai andando aí, enche 2 ônibus desse grupo aleatório de periferia. Aí depois você vai pelos condomínios de luxo de Goiânia, Aldeia do Vale, Alphaville, dá uma passada no Bueno, pega essa região mais privilegiada de Goiânia em termos de recursos e aparelhos públicos também. E pega também 100 pessoas ali, põe dentro de 2 ônibus, leva para um mesmo local, uma escola, uma faculdade, e dá um teste de conhecimento geral para esses 2 grupos distintos. E vê qual que vai trazer um resultado melhor ali de conhecimentos gerais. O grupo da periferia ou o grupo rico? Grupo rico. Sem dúvida. Por quê? Os da periferia o pessoal é mais burro? Não, eles não têm acesso, né? O mesmo acesso que é o básico. Pois é, eis um dos motivos que eu falo. Defendo cotas e outros elementos para poder corrigir esses erros históricos e não acredito em meritocracia entre os desiguais. Meritocracia entre os iguais eu acredito. Nós 3 aqui, nós temos condições praticamente iguais, em termos de repente, de bagagem de vida, cultural, até familiar. Agora, pegar uma população massacrada de periferia, ou quem realmente vive abaixo da linha da pobreza e da miséria e querer colocar em pé de igualdade numa competição para poder acessar uma vaga da UFG de medicina, ou de odonto, ou de direito, em pé de igualdade com o filho do rico, não tem como, gente. Não bate essa matemática, essa equação aí. O abismo é grande. Faz sentido. Cara, mas você que passou... Então, você tá aí há alguns anos na política, você passou foi um vereador... deputado federal e agora está galgando aí o estadual e agora federal. O estadual e agora galgando o federal. Fala para mim, que eu sou um cara assim, eu sempre falo isso, né? Eu sou burro politicamente falando porque eu nem gosto, mas eu sei que é necessário. Então eu tenho acesso às informações, eu muitas vezes sei do que se trata, mas não curto. Mas eu queria saber, você que é um cara que viveu isso, o que um vereador faz? O que um deputado federal faz? Até para quem está nos assistindo, para a gente pontuar as pessoas exatamente disso. Porque eu acho que tem muita gente que tá nos assistindo que tem exatamente essa dúvida. Cara, beleza, você foi vereador, mas o que um vereador faz? Qual que é a função real de um vereador? Geralmente, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador são cargos legislativos. Né? A diferença é só essa. Cargo legislativo e cargo executivo. O vereador ele tem a função de ajudar a elaborar novas leis, né, ou alterar as leis que estão já valendo para poder aperfeiçoá-las, melhorá-las, né, ou até cancelar uma lei. Né, tanto o vereador quanto o deputado estadual e federal fazem isso. Né. Eu mesmo estou lutando muito para poder revogar a lei dos pedágios. É uma lei que foi votada lá atrás, na época do Marconi, foi aprovada, e eu estou lutando para derrubar na Assembleia Legislativa. Então, é propor novas leis, ou corrigir as leis que já estão valendo e fiscalizar o poder público. Então, e do outro lado nós temos o poder executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente. É o cara que tem o poder da caneta. Eu por exemplo, você falar assim para mim, amanhã, Alisson, está faltando aqui um médico no CEMEI aqui no posto de saúde do meu bairro. Eu, como vereador ou deputado, eu não tenho o poder de mandar o médico para lá, porque tem que ter o poder executivo assinando. E aí já é o prefeito,
governador e presidente têm esse tipo de poder da caneta, de decidir mesmo assinar lá, e tem algumas restrições e limitações, mas geralmente é isso. Então, para poder comprar essa xícara, essa latinha de Coca-Cola, o vereador, o deputado estadual e federal não tem esse poder, porque aqui tem a despesa que vai ser gerada, é só o prefeito, o governador e o presidente. Já o papel do vereador e deputado é um papel de fiscalização, de propor novas leis. Aí, no senso comum, né, todo político é igual e ninguém faz nada, todo político é ruim de serviço, todo político é vagabundo. Existe um sentimento de frustração da sociedade brasileira em relação à classe política, e quem pisa na política automaticamente está na chuva para se molhar, vai levar pancada. Então eu, por exemplo, tem dias que eu levo pancada o dia inteiro, acordo levando pancada aí, quando me posiciono em relação a governo, presidente, prefeito, é pancada de manhã, à tarde e à noite. Mas eu já sabia que isso é inerente da política. Você entra para poder fazer a diferença, nadar contra a maré. Eu, por exemplo, estou 6 anos na vida pública hoje. Qual que é o seu partido? PSB. Estou no PSB agora, né? PSB. Porque esse projeto para federal. Tem 6 anos que eu estou na vida pública. Desses 6 anos, eu tenho orgulho de dizer que eu não tenho uma denúncia, uma reclamação, nem denúncia interna de conselho de ética, essas coisas. Denúncia nenhuma na minha vida pública. Um outro fator muito bacana também que eu defendo em relação ao meu projeto, o meu legado, é que eu sou independente de todos os poderes. Parece que é uma coisa louca. Falar assim, pô, como é que pode um político que é independente de todos? Sou e prol para vocês. Porque o que torna um político dependente? Poder, dinheiro. Alguém mandando nele. Quem manda no meu projeto não sou eu. É o prefeito, é o governador, é o presidente. Na hora de votar, eu não estou votando aqui porque eu quero, porque eu acredito. Estou votando porque o meu chefão lá em cima manda em mim. Mais ou menos assim. Essa dependência. Porque o cara tem lá vários cargos, né, para poder colocar filho, tia, avó, tal, e está lá 100, 200 cargos na estrutura administrativa. Então ele se torna dependente, ele fica ali, ele gera despesa para os cofres públicos e tem vantagens pessoais com isso. Então eu sou independente porque eu não tenho um cargo em canto nenhum. Eu não tenho um amigo, tio, vó, primo, irmão em nenhuma estrutura. Isso aí está agora para governador ver, para qualquer pessoa ver e tentar vir com a contradição. Eu não tenho um cargo, nem na Prefeitura de Goiânia, nem no governo do Estado e nem no governo federal. Nunca teve? Não, nunca tive. Nenhum cargo. Mas você tem o direito de ter uma certa quantidade de pessoas para te auxiliar, não é isso? No meu gabinete, sim. A minha equipe de gabinete está lá, trabalha lá. Ah, sim. Porque é meu direito como deputado estadual. E você precisa dessas pessoas. Sim, assessor jurídico, assessor social, enfim, atendimento, pessoal do atendimento. Né? Você está dizendo aquelas arrumadinhas, né? Vou te colocar aqui, ali, tudo mais. Você é governador, você me quer apoiando você durante todo o seu mandato. Eles vou te dar aqui 50 cargos para você poder colocar o teu povo aqui. Pronto. Isso é mato no Brasil. Isso é mato no Brasil. Todo prefeito, a gente não pode generalizar 100%, mas vamos colocar 99% dos prefeitos do Brasil, governadores e presidente, tem essa amarração política. Dá cargo para todo mundo, leiloa tudo, para poder formar a base política dele. Aí o deputado federal, vereador, enfim, senador, na hora de votar, ele não vai votar de maneira independente, porque quem manda é o chefão, é o Caiado, é o Lula, é o Bolsonaro, é o governador, é o Dória, enfim. Cara, eu tenho um brio. Quando eu entrei para a política, eu falei assim, eu quero fazer a diferença ser independente. Do mesmo jeito que eu era na televisão. Eu quero fazer a diferença, inclusive com a minha independência, até o dia que eu sair. Ninguém manda em mim, não tem esse negócio, faz assim, vota do jeito que eu quero aqui, completamente independente. Eu sempre falo para os colegas o seguinte, tente me convencer, não tente me pressionar, porque comigo não funciona, sou independente mesmo. E uma coisa interessante, conheço poucos que têm esse perfil no Brasil, pouquíssimos. Sou capaz de dizer que na Assembleia Legislativa de Goiás hoje, nós temos aí estourando 3 ou 5 no máximo que tem esse perfil. Talvez nenhum de visibilidade como eu tenho. Realmente de poder escancarar para a sociedade como é que funciona o modelo, o modus operandi. E é importante a sociedade saber disso, porque às vezes o teu IPTU é aumentado nessa maracutaia política que prefeito compra vereador com cargo, governador compra deputado com cargo, presidente compra deputado federal com cargo para poder votar o que eles querem lá. E a sociedade que se lixe. Esse é um modelo que ainda prevalece muito no Brasil. E não sou eu que vou solucionar, é a sociedade que vai aos poucos assimilar
esse perigo aí e começar a ver no dia a dia a votação do cara. Peraí, meu irmão, como é que você foi eleito para poder me defender como deputado e você vota um aumento tributário em tempo de pandemia? IPVA do governo de Goiás agora. Eu sou o único que estou falando nesse negócio de IPVA. O Caiado tinha a ferramenta de poder barrar o aumento do IPVA e não repassar nem um centavo de aumento para a sociedade. Eu sou o único que estou pressionando desde o começo lá. Pedágio, sou o único também que estou falando lá. Entendeu? Então, eu estou fazendo uma entrega muito grande para a sociedade. E agora os caras, como é que o cara se sente ao sair de casa, atravessar a rua, ainda mais esses vereadores, que são vereadores comunitários de bairro, ele atravessa a rua e vê o povo que elegeu ele e o cara colocou um aumento de IPTU de 300% em Goiânia, na comunidade. Será que o cara não passa vergonha? Eu passaria. Tomara que a comunidade lembre disso, né? Porque na hora de pagar o IPTU, então todo mundo chiou, né? Então na hora que aquele cara do bairro vier lá, bater lá na porta da nossa casa, passar com o carro de som ele mesmo fazendo, porque eu sou simples, eu sou do povo, você votou lá. A gente tem como acompanhar, não tem? Tem um site lá, tem um portal de transparência onde a gente consegue ter essas informações, não tem, Adson? Portal de transparência, mas hoje o que mais tem ajudado mesmo são as redes sociais e o WhatsApp, né? Quando o cara vota errado lá, já ecoa, começa a feder, e o cara, é verdade, aí o cara começa a mentir para a população. Não, eu não li o projeto. Peraí, como é que você não lê um projeto do IPTU, amigo? Que isso? O projeto IPTU chega lá 2, 3 meses antes para você poder ver, analisar. A trava de 45%. E vota num negócio que não leu. Não, isso aí é mentira. Os caras mentem. Porque, olha, IPTU, por exemplo. A minha filha tem 11 anos. Se eu mostrasse para ela lá a minuta do projeto de lei do IPTU, quando fala da trava de 45% lá, que está arrebentando a população de Goiânia, a minha filha falaria, papai, não vota nisso não, porque qualquer pessoa, se eu mostrar para vocês depois, tem aqui o arquivo, qualquer pessoa que vê lá como é que é, aumento de 45% do IPTU por ano mais a inflação, é uma aberração. E como é que os caras votaram? Ainda fala que não leu o projeto, foram enganados pela prefeitura. Não faz sentido. Tinha que ser algemados. O assunto esquentou, né? Esquentou. Vamos tomar um suquinho para dar uma aliviada? Vamos. E aí, O Dedes? que tem de bom? Tem suco de laranja, tem de frutas vermelhas, tem de maracujá, tem detox. Olha! E aí? O que você manda aí, Eu Adson? queria frutas vermelhas aí, eu vou ser o... Aí, olha ó. aí. Tá bonitão, Eu sei que vocês estavam de olho bonitão, nele, hein? mas eu fui mais rápido. Esse aqui é melhor. Olha que é o outro, maracujá, Da flor, laranja. Da Flor, rapaz. A Flor ela é uma rede Esse aí é o quê? alimentação Esse clarinho, saudável que não, tá com a gente aí o desde o outro. início. Não, Esse é- Mumuzão. esse aqui é o quê? Tô aqui. Detox? Detox, velho. Com O cara da academia, velho. Bacana, Tá hein? louco. Beleza, hein? Faz sentido ele tomar outro, né, Hoje eu malhei Dedes? cedo, né? Mas senão já... É bom que repõe a energia de... Nossa, Caramba. mas é bom. Um assunto de política, né? Então um maracujazinho pra você dar uma Opa, relaxada. aí sim, hein? O cara Mas, Jefão, você sabe. falou um negócio Nossa, isso é interessante bom, aí, hein? que você falou que você não gosta de política. Eu ouço muito isso nas palestras que eu dou em escolas e faculdades. Talvez vocês não saibam, eu sou um Muito bom, hein? palestrante, já quero vender meu peixe, um dia sair da política, eu quero ser palestrante para vocês. E não é só de autoajuda, não. Palestra legal, palestra bacana, com história de vida. Vamos lá. Eu ouço de 80% das pessoas, quando eu vou dar palestra por aí, que as pessoas não gostam de política, não acreditam em política, mas é impossível. O que eu tento passar para as pessoas é o seguinte, é impossível sobreviver num mundo civilizado sem política, não adianta. Não tem como correr. Todos nós somos encurralados, porque se você... Aqui, ó. Isso aqui é política. Aqui tem imposto agregado aqui, ó. Que 35% é imposto. Como é que você faz para poder baixar o imposto desse sachezinho de açúcar aqui, ou desse suco, ou da Coca-Cola? Como é que eu faço para poder baixar esse imposto que está agregado aqui? Política. Sem política não tem como. Exato. A lâmpada no poste do outro lado da rua é política, o meio-fio é política, Tudo é o posto de saúde do bairro é política, a tarifa de transporte coletivo, o pedágio. Tudo, entendeu? né? Tudo, o salário dos políticos, que eu concordo, tem que baixar. Pera, mas você fala que tem que baixar, mas você nunca puxou esse movimento. Já falei várias vezes. Agora, tenta eu pegar um projeto de lei, digitar e falar assim, deputados, vamos abaixar o salário de todo mundo aqui. Vamos me linchar lá, mano. Sai daí, seu babaca. E você não acha que a máquina tá muito inchada, não? Porque o que eu mais vejo, o que eu mais consigo notar, assim, pelo pouco que eu vejo, que eu acompanho, é que a máquina tá Tá só inchada. começando, né? Tá Eu só, quero mais tá aqui. só começando, né? A máquina tá inchada, cara. É muita gente. Precisa disso. Porque eu sou muito mais da tese de que qualidade ganha de quantidade. Então você tem muita gente, muito cara antigo, igual você falou, que tem carreira dentro da política. É necessário? Será que se a gente qualificar mais e não quantificar mais, não é um negócio bem mais interessante? Eu entendo essa frustração. E eu não sou defensor nem do Estado mínimo, nem macro. Né? Nem um Estado pequenininho demais e nem gigante. Eu defendo um Estado necessário.
O Brasil é um país que tem muita pobreza e miséria ainda, igual eu te falei. Quase 50% da população vive abaixo de R$400 por mês. Então tem um monstro gigantesco para poder ser corrigido aí. E não se corrige sem a presença do Estado. E aí vamos fazer o debate agora. Eu não vejo que a iniciativa privada tem interesse social da mesma forma que o Estado pode suprir. Não tem. Um exemplo é o pedágio. Pedágio é bom? Legal, beleza, defendo. Pedágio é bom, então. Quero ver se as empresas de pedágio querem entrar em todas as rodovias do Estado para poder operar. Não querem. Não. Só querem entrar onde tem lucro. Lógico. Correio. Agora está aí em pauta a privatização dos Correios no Congresso Nacional. As empresas que querem entrar no lugar dos Correios só querem pegar as agências em locais rentáveis. Não querem entrar lá na Rebimbeca da Recueta, lá na beira do Amazonas, porque lá para eles não é rentável. E não tem. Depois que você privatiza, amigo, não tem nada que force a pessoa a ir para lá. Entendeu? Saneágua, a mesma coisa. Marco regulatório de água, esse tipo de coisa tal. Saiu a Celga, entrou a Enel, sucateou o serviço em várias regiões do estado. A iniciativa privada, eles não estão errados. Eles enxergam lucro, querem ganhar dinheiro. Tem folha de pagamento para poder pagar, tem metas para serem batidas, enfim. Então, nós temos duas coisas aí que não tem jeito, elas não têm como se misturar. É yin e yang, não é? O pessoal fala aí. Isso, é. Água e óleo. Setor privado e público não tem como. Tem parcerias que podem ser desenvolvidas, mas só quem pode fazer uma entrega suficiente de um serviço de qualidade para a população é o poder público. Mas, Alisson, está chovendo no molhado, nunca entregou. Não, há ressalvas. O Brasil melhorou muito nos últimos 30, 40 anos, tem muito a melhorar ainda, mas esses grandes abismos sociais aí, as grandes injustiças do país não se corrigem a não ser através de um Estado que não é inchado, não, concordo. Não adianta ter 100 mil pessoas por aí e não entrega um serviço suficiente. Tem que ter qualidade, tem que ter avaliação criteriosa sobre o rendimento da pessoa, tudo. Mas eu garanto para vocês, tem várias áreas que são essenciais que a iniciativa privada não tem interesse de entrar. A privatização é um... Eu enxergo como bom. Eu enxergo como algo bom. Porém, esse é o problema. Não, mas aeroporto, por exemplo, eu defendo que seja privatizado. Sim. A Petrobras, na sua opinião? A Petrobras é uma empresa muito estratégica para o povo brasileiro, porque nós temos autossuficiência de petróleo mesmo na produção bruta. Nós não temos autossuficiência no refino. Mas por que a gente não tem no refino? Por uma burrice que foi comentada, que surgiu lá atrás, já desde a época do Collor, passou pelo FHC, foi muito lento esse processo de estruturação de plataformas de refino no Brasil. Muitas foram fechadas, algumas foram reabertas, o PT fez uma confusão danada, errou demais, teve corrupção. O presidente Bolsonaro agora vê essa pauta toda de Covid, não conseguiu fazer também. Então, o nosso refino aqui é insuficiente. Se eu não me engano, nós temos 14 plataformas de refino só no Brasil. Seria necessário pelo menos umas 100 para poder dar conta dessa demanda aqui. Então, o nosso refino, é pouco o nosso refino. Então, por isso que a Petrobras ela está cheia de erros aí, de atropelos. Mas a Petrobras, na minha opinião, é uma empresa estratégica para o povo brasileiro. De repente, não privatizar toda a Petrobras, mas abrir concorrência. Exato. Manter a Petrobras, o ativo dela, o fato de que ela tem o domínio do petróleo no território nacional, mas abrir concorrência no refino, na distribuição, nas bandeiras, na questão de repassar preço mais em conta para a população. Mas aí realmente tem uma questão para ser corrigida, né? Porque a Petrobras hoje, desde a perfuração lá até a entrega da bomba, geralmente tudo ela que faz. Então, realmente teria que ter aí um caminho de abrir mais espaço para a concorrência. Eu concordo nesse aspecto aí. Está pagando um preço muito caro nessa questão do combustível. E a Petrobras é uma empresa hoje que está faturando 140 bilhões de reais por ano. É a empresa mais lucrativa da história do Brasil de todos os tempos, aumentando cada vez mais a margem de lucro deles. E uma denúncia importante chegou para a gente recentemente. Os conselheiros da Petrobras que autorizam o aumento de valor da gasolina, do diesel, aumento mensal, trimestral, anual, esses conselheiros que sentam para poder deliberar o aumento do petróleo lá, eles ganham uma comissãozinha no aumento. Quanto mais aumentar, maior é o salário deles, maior é a participação deles no lucro da empresa. Está explicado os motivos aí, né? Vamos dar uma aumentadinha mês que vem? É jogo de interesse. Vamos dar uma aumentadinha. Quem queria ser conselheiro da Petrobras, porque à medida que vai aumentando mais o sofrimento do povo lá, com a gasolina batendo 8, 10 reais, os caras vão fazendo o quê? Vão ganhando mais, ganhando né? mais. Lucrando, então. Todo mundo quer ser conselheiro da Petrobras.
fazer parte desse conselho deliberativo que senta para poder avaliar o aumento do petróleo no Brasil, o aumento da entrega do combustível. Então tem muita coisa para ser corrigida aí, mas eu acredito ainda que eu não defendo uma privatização da Petrobras, é uma empresa extremamente importante para o povo brasileiro, sob o ponto de vista estratégico, que tem que ter a partir de agora mais concorrência. E finalizando essa fala minha nessa parte aí, e uma coisa que é importante, além da concorrência em relação à Petrobras, temos que abrir um caminho urgente agora, nos próximos meses e anos, para a Petrobras ela precificar o petróleo com base no mercado nacional. Porque se a gente produz aqui a matéria-prima bruta, o que vem para cá são poucos insumos que são exportados. Para quem indexar o preço do petróleo em cima do dólar? Para que referendar o petróleo, ou precificar o petróleo em cima do dólar? Se a gente pode cotar tudo em real aqui, a não ser o insumo que é importado. Mas é muito pouco, representa acho que estourando 20% aí do valor do combustível hoje. Hoje, garanto para vocês, se a Petrobras mudar a política de preço, hoje a nossa gasolina estaria aí na faixa de estourando R$ 5,50 a R$ 6 hoje. Sim, e uma gasolina de qualidade, né? Sem precisar fazer o que fazem, né? É porque ainda tem isso, né? Você paga caro por um combustível que é batizado. Né? Mas a grande maioria dos políticos que tem uma visão de redução de valor de impostos em cima do nosso petróleo, é essa visão que ele acabou de dizer. Vamos abrir concorrência, não precisa privatizá-la total. Mas traz uma Shell, traz uma Texaco, traz outras distribuidoras, porque aí, cara, se o cara tá colocando ele R$4,90, então eu vou colocar R$4,80. Porque só tem eu, eu vou o preço que eu quiser. Então eu tô monopolizando o negócio e aí a gente fica refém. E é o grande problema do momento do povo brasileiro, na questão do petróleo. Né? Não tem nada hoje que é mais perigoso para o povo do que esse negócio do petróleo, porque afeta toda a cadeia produtiva. Né? Tudo. Aí você vai comprar um leite, subiu. Aí você vai comprar um outro negócio, subiu. Por quê? Porque às vezes depende do transporte. Tudo mais. E aí, cara, vai rebentando a gente. Um efeito é uma dominó, loucura. né? Efeito dominó. E investir em energia limpa também, né? Que é o futuro. Por exemplo, estão começando a chegar os carros elétricos aí. Também é um caminho bacana, né? Por enquanto está muito caro, muito sobretaxado ainda. Então acredito que no futuro próximo nós teremos aí pelo menos 20, 30% dos veículos transitando pelo Brasil com energia limpa, né? Com energia elétrica mesmo. E o negócio vai evoluindo. Transporte público também, VLT. Goiânia tinha que ter um VLT há muito tempo, um veículo leve sobre trilho que você pode colocar no biodiesel ou com energia elétrica. Fugir um pouco dessa dependência em relação ao petróleo fóssil, porque, cara... o Brasil é autossuficiente, tem um pré-sal, tem mais 50 anos de exploração aí, mas você tem uma rota que é mais viável, menos impactante sob o ponto de vista ecológico e pode se tornar mais barato, então vamos por esse caminho aqui. A gente tem que parar de fazer política burra no Brasil. Né? Tem que fazer política inteligente. Exatamente. Irmão, esse lance do VLT é um negócio muito antigo, né? Acho que muitos políticos falam de... A gente tem o BRT, né? Está sendo construído em 7 anos, quase 8 anos. Isso é um absurdo, cara. Se eu não me engano, acho que o Marconi ventilou uma vez um projeto de um VLT daqui para Brasília. Se eu não estou enganado. O pessoal até batizou, parece que teve isso. Trem do Piqui, uma coisa assim, entendeu? Coisa assim. Aeropiqui, uma coisa assim, né? E aí ficou no esquecimento. Né? Ninguém falou mais nada sobre isso. E se realmente acontecesse, cara, ia ficar fantástico. Né? Ia virar um meio de transporte que facilitaria muito. Muito. Mas é isso, não sai do papel, né? Fora que você abre oportunidades também. É um trem de alto desempenho daqui para Brasília. Seria possível fazer. Metrô em Goiânia. Goiânia merece metrô. Só que um projeto de metrô hoje para Goiânia, Aparecida região metropolitana, não custaria menos do que 5 bilhões de reais, que é muita grana. Mas um VLT, por exemplo, cruzando a Avenida Anhanguera e um outro no sentido norte-sul, entre Aparecida e Goiânia, 2 linhas de VLT aqui, custaria estourando 600 milhões de reais. E é praticamente a mesma coisa do metrô, que são veículos leves sobre trilho, né? Hoje em dia são bonitinhos pra caramba, esteticamente, conforto, ar-condicionado, e vai a 120 por hora. Vai até 120 por hora. Tá ótimo para Goiânia, Aparecida, um VLT. Fortaleza tem, Baixada Santista tem, Brasília estão construindo, Maceió tem VLT, Maceió nas Alagoas tem VLT já. E Goiânia, quando você fala isso,
O povo pula para cima, a máfia do transporte coletivo entra em ação, não deixa você nem avançar nessa pauta. Aqui tem Transurban, irmão. E ruim, né? Você paga quanto que é? 5 ou é mais já? Lá, moço. Porque faz tempo que eu não ando, mas... é um absurdo. Você vê os ônibus caindo nos pedaços. O eixão tá todo sucateado. O eixo tá sucateadaço. Quem que deveria fiscalizar isso? Tem um contrato lá do eixão, da Transurb, se eu não me engano é a Transurb, né? Transurb. O Metrobus. Metrobus. Então, Metrobus. O Metrobus faz um contrato e aí quem que tem que ir lá fiscalizar para ver se de fato eles estão entregando aquilo que está no contrato? Tem alguns órgãos de controle, né? No caso, a CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que é um órgão municipal da Prefeitura de Goiânia. Teoricamente é a principal responsável por fiscalizar, mas não fiscaliza, eu já acompanhei de perto lá. Irmão, cara, se eu contar para vocês a minha vida política nesses 6 anos, vocês não vão acreditar do tanto que eu já bati de frente com poderosos, com CMTC, com Metrobus, né? Já parei o Eixanguera uma vez, parei na frente do ônibus, falei, aqui não passa ninguém aqui, ônibus nenhum passa aqui, em protesto contra o aumento da tarifa, e parei lá quase uma hora o ônibus do Eixanguera, porque eu venho dessa base. A minha vida toda é periferia, gente simples. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu moro numa casa boa, financiada, que eu estou pagando um carro, tudo, mas a minha história de vida toda é periferia. Então, a minha mãe é professora aposentada, os meus irmãos são agentes prisionais no Tocantins, o meu pai faleceu, ele era policial civil, assim, minha base é essa. Então, eu sinto, como eu senti na pele muito isso, aquele negócio de você chegar no final do mês, lá pelo dia 25, dia 28 de cada mês, contar o Cid Paz no bolso para saber se vai dar para chegar no final do mês. Nossa. Aconteceu demais comigo, irmão. Porque às vezes você tem que vender 4, 5 City Pass para poder comprar um lanche, um hot dog. Chega no dia 25, acabou o passe. Como é que você vai fazer? Entendeu? Então, eu já passei por tudo isso. Ter que levar filho de madrugada em posto de saúde. Chegar lá, não tem médico. Cesta básica. Já tive que receber na minha vida doação de cesta básica. E já era casado, enfim. Então, a pessoa, quando não sente na pele, quando ela não tem a dimensão do que é o problema, o cara chega lá, o cara enfim, viveu na base muito boa. Não estou falando... Veja só, gente, eu não estou criando uma visão aqui de que rico não sofre, não estou falando isso. Mas, por exemplo, o Caiado teve um berço de ouro do caramba. Então, ele tinha que se esforçar para andar mais próximo das pessoas, para saber o que é andar dentro do ônibus lotado e fiscalizar um hospital igual o Gó e o Hugo de madrugada, final de semana, ir lá entrar e realmente sentar lá algumas horas. Não é fazer só foto, cara. Os caras vão lá fazer foto. Os governadores gostam de tirar foto dentro de hospital, dentro de estação. Não, passar horas ali, entender a dinâmica do negócio. O porquê que não é... Por que a cirurgia ortopédica não sai? Por que a UTI não sai? Entender a central de regulação. Se colocar no lugar do próximo. Parece papo populista, mas não é. O Brasil é um país ainda miserável, gente. Não adianta falar. Eu vir aqui falar que o Brasil é um país de primeiro mundo. A gente tem um miolo bem desenvolvido em todas as capitais, mas vai para a periferia. Eu fui lá em Fortaleza, fiquei assustado. Tamanho da dimensão da pobreza, da miséria, da necessidade que as pessoas passam. Então, enquanto o político não se colocar no lugar do próximo e governar realmente com sensibilidade, a gente vai continuar tendo aumento de IPTU e PVA facada uma em cima da outra, e o cara, ele acha que não, a lei me garante o direito de aumentar imposto aqui. Eu não penso assim. Eu me coloco no lugar das pessoas. Mas eu acredito que essa galera, esses dinossauros aí, eles não vão mudar, não. Aí entra o que você falou, lugar da renovação. Traz a galera mais jovem aí, né? Mais jovem que eu digo na política, né? O cara pode ter lá 50, 60 anos no primeiro mandato dele. Mas assim, um cara que tem uma visão diferente, né? Realmente que seja um gestor, né? E algo que eu acho que seria legal também é... eu vou me candidatar a qualquer cargo, eu tenho que ter um grau de instrução diferenciado. Eu preciso saber fazer aquela prova, igual você falou lá do exemplo de colocar os dois lados diferentes, os dois grupos. Cara, eu preciso saber o básico, né? Eu sei fazer algo relacionado à gestão? Sei. Então, teoricamente, você sabe governar, delegar a alguém fazer alguma coisa. Porque se eu coloco o Zé Pipoca, nada contra o Zé Pipoca. Ele é meu amigo, eu gosto dele, a pipoca dele é legal. Mas ele tá ali me representando, ele precisa votar, ele precisa entender, saber o que ele está fazendo ali naquele momento. Né? E a gente tem muito disso, né? Tiririca é um cara desse. Gosto demais dele, sigo ele, gosto das gracinhas dele, mas no meu momento de descontração. Não para fazer, participar de uma votação importante, para definir algo que vai mudar o meu futuro.
Então a gente tem que levar mais sério isso, né? Quando você foi trabalhar na Record, não fizeram uma entrevista com você, não pediram o seu currículo, não fizeram um teste com você? Além do teste, também currículo, tudo, entendeu? Então, avaliação, teste prático, né? Puxar a capivara do profissional, né? Exato. Não é isso? Você deve lá, seu CPF tá negativado, então você não vai ser, não. A gente não passa por tudo isso. Até o CPF negativado, cara, você não vai. Cara. Então por que volta a falar o Zé Pipoca? Né? Nada contra o Zé Pipoca, mas, cara, sabe, é tudo muito fácil, é tudo muito jogar das coxas. A gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso. E pra isso a gente tem que buscar informação. E é o que ele falou ali, você não gosta, não, mas aprende a gostar. Busca o básico pra gente tentar fazer diferente, né? Eu falo isso não é porque eu acompanho sempre de política, mas é porque, bicho, eu tô cansado, né? A gente vê sempre as mesmas coisas. E aí quando você começa a ver um movimento diferente, igual você tá trazendo agora, tem um partido novo também que tem uma pegada legal, tem uns outros partidos aí também que trazem uma esperança de mudança, você começa a ver uma luz lá no fim do túnel. Você fala, cara, vou seguir esses caras aí. Vou começar a tentar entender mais. Mas vamos falar de padrão de qualidade na política do Brasil hoje. É um assunto bacana isso, padrão de qualidade. Peraí, gente. Nós esperamos e é direito da sociedade ter políticos que realmente sejam comprometidos, que façam uma entrega bacana, que sejam independentes, né? Que tenham condição de votar as coisas que dizem respeito à vida das pessoas no dia a dia, do jovem que está ali e tal, todo mundo. Todo mundo quer mudança. Mudar é legal, crescer é legal, o país crescer é legal, entrar numa vibe bacana no país. Você vê o país entrando numa vibe bacana de desenvolvimento, de oferta de emprego para os jovens, de abertura na qualificação profissional. Né? Quando o Brasil, o país, ou o estado, ou o município começa a se desenvolver, faz bem para a autoestima de todo mundo. É valor agregado na cidade, é valor agregado no estado. Uma cidade desenvolvendo agrega valor imobiliário, tudo melhora, cara. Então, assim... Mas vamos lá falar de qualidade dos nossos políticos. De onde vieram os nossos políticos? De onde vieram os nossos ministros do STJ? De onde vieram os nossos representantes no Congresso Nacional? De onde vieram os nossos representantes que estão lá em Brasília, na Agência Nacional de Energia Elétrica, fingindo que estão fiscalizando a Enel e não estão? De onde esses caras saíram? Eles vieram de Marte, de Júpiter, da Lua? Não, eles vieram da nossa coletividade. Então, a nossa coletividade não está fazendo essa entrega de políticos com qualidade no Brasil. Por quê? Aí entra a educação, entra a cultura, entra valores, entra o jeitinho brasileiro, entra tudo, irmão. Então, enquanto a gente não tiver mudanças culturais mesmo muito profundas na sociedade, não tem como esperar um resultado melhor do nosso Congresso Nacional, do Senado, da Câmara de Vereadores de Goiânia. Vão continuar votando aumento de IPTU, ferrando a população, fingindo que não sabiam, mesma coisa em Aparecida e por aí vai. Enquanto não houver essa mudança, esse comprometimento social de melhorar realmente a educação, a cultura e tudo mais, vai continuar desse jeito, salvo os casos isolados, salvo os políticos que são o ponto fora da curva, que estão fazendo a diferença. Agora, eu não posso entrar para a política e ser mais um, de nadar conforme a maré. Quando eu entrei com a proposta e com a visão de enfrentar tudo e todos, se for preciso, para poder manter aquilo que eu acredito. Um exemplo. Agora mesmo, nesse período pré-eleitoral, esse ambiente polarizado do Brasil, eu recebo muita pressão para poder falar assim: eu estou disposto a votar em você para deputado federal desde que você vote no Lula. A pessoa fala isso para mim. Eu falo, irmão, então esquece. Eu quero que você vote em mim. Eu estou disposto a votar em você desde que você fale que você está junto com o mito. Eu falo, irmão, então você esquece, eu quero que você vote em mim. Mesma coisa Ciro Gomes, qualquer um. Qualquer um. Ou você acredita em mim, puxa minha ficha, vê o meu histórico, as causas que eu milito, as leis que eu defendo na Assembleia Legislativa, a pegada que eu tenho há 6 anos. Você não acreditar em mim, cara, qual que é o sentido da pessoa votar em mim por causa do outro? Eu não gosto dessa terceirização. Sim, claro. Né? Terceirizar, tipo um favor por eu vou votar em você porque você tá junto com o Bolsonaro, tá com o Lula e tal. Mas é o que acontece muito. Demais. Né, que você falou. E eu enfrento isso. Eu enfrento. Não, eu quero que você acredite em mim. Se você não acreditar em mim, Deus abençoe você. Pode votar em quem você quiser para presidente, porque eu quero realmente construir esse trabalho independente. O dia que eu sair, quero sair. Pelo menos eu tentei. Eu fiz a entrega, eu tentei. Se a população absorveu, já é outra história. É claro. Se não der certo, você vai lá para palestra e vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, né? Vai falar as coisas boas lá para quem precisa ouvir e tá tudo certo. Muito bom. Cara, a gente vai falar... Vamos entrar no assunto educação, mas eu tenho um negócio aí para educação. Ah, é? Tá ligado? Opa! Ô, Magré, coloca a FAMP aí. Deixa eu só pegar o... A FAMP é... Agora é a hora. Ou não tá aí, ela... Tá não, né? Tá, né? Só trava ela aí. Aí, ó.
Rapaz, Você já foi em Mineiros? Mineiros, não. Interior de Goiás, não. A gente É foi... um dos poucos municípios goianos que eu não conheço ainda. Nós fomos em Mineiros. Primeiro a gente recebeu a Morgana Potrick aqui. Fizemos um episódio com ela, foi bem bacana. O nome dela é chique, hein? Morgana Potrick. Chique, ela é. E ela é um ser humano extraordinário. Eu realmente... Ela é diferente. Eu fiquei, assim, encantado. Encantado mesmo, cara. De uma educação, de uma elegância, assim. É uma educação elegante. É uma coisa absurda. Absurda. E aí nós tivemos o prazer de ir até Morrinho, até Mineiros. Conhecer a estrutura. Espetacular. Mas o mais importante é o lado humano dela. Essa questão de ajudar o próximo. Exatamente. Né? Então ela faz muito isso lá. Tem muita ação social. Muita ação social, muita ação no município. É uma defensora do empreendedorismo feminino. Isso aí é muito importante também. É verdade. Né? E a gente está falando tudo isso aqui para falar um pouco sobre a FAMP, que é a Faculdade Morgana Potrick, que leva o nome dela, né? Que realmente é uma faculdade diferenciada. Para vocês aí que querem voltar a estudar ou querem estudar e ainda não sabem, estão em dúvida aí para onde ir, tem a FAMP, que é uma faculdade super diferenciada. Lá tem um campus novinho, lá tem um hospital escola dentro da faculdade, lá tem simuladores humanos assim de última geração. Todos os cursos são aprovados pelo MEC, professores super qualificados. Então, realmente é uma instituição diferenciada. Então, para você que mora em Morrinhos, ou para você que mora em Mineiros, ou região, e você quer estudar numa faculdade de qualidade, reconhecida pelo MEC, a FAMP é uma das melhores opções, se não a melhor. Com certeza. Não, a gente foi lá e que bacana. É diferente. Lá é bom. Faço questão de conhecer também a faculdade. Lá é muito bom. Muito bom mesmo. Conhecer essa pegada da Morgana aí de realmente querer impactar o mundo. Tava vendo aqui o compliance de vocês, é legal assim, né, cara? Lá, se todo político tivesse aquilo lá em mente, cara, e no coração... Você viu lá? Sentimentos superiores, amor, compaixão, misericórdia, perdão, reconciliação, otimismo, alegria, tranquilidade, confiança, paz. É compliance. E sentimentos inferiores, ódio, tristeza, egoísmo, ganância, política, ganância, ciúme. Você foi um tapa na cara dos políticos, hein? O negócio da ganância lá. Ciúme, culpa, enfim, é bacana isso. E essa é a motivação que todos nós temos que ter. Cheguei aqui de maneira simples para poder gravar com vocês, não tinha dimensão da visão que vocês têm, do projeto, do podcast, e da forma com que vocês estão fazendo um trabalho que está... Pode ter certeza, impactando vidas, porque é isso que a sociedade precisa, de pessoas comprometidas com a transformação e com a mudança. Exatamente. Fácil não vai ser, ninguém é perfeito, todos nós temos os nossos limites, né? Mas cada um de nós aqui tem como deixar contribuição para o Brasil daqui 20, 30 anos ser melhor. Eu tenho 3 filhos e tento influenciar a vida deles através disso. Eu quero ser um líder tanto fora quanto dentro de casa. Né, com os meus filhos. Eu quero ser um bom exemplo para os meus filhos. Entrei para a política e sempre tive isso no meu coração. Né? A vergonha que eu teria de um dia ter algum tipo de denúncia e meu filho ver, minha família ver, acho isso um absurdo. Então acho que vocês estão no caminho certo, estou muito orgulhoso de estar com vocês aqui. Opa, muito obrigado. Fico feliz. Gostei do suco. Daqui a pouco vamos tomar outra. Vindo o elogio de quem vem, a gente fica lisonjeado, né? Estamos no caminho certo, né? Exatamente. A gente teve muito essa percepção, assim, só para a gente finalizar com a FAMP aqui, exatamente disso, essa humanidade, assim, você se importar com o próximo. Quando ela veio aqui, assim como você, ela chegou aqui toda, né, cheia de coisa, roteiro. A gente falou, calma, é só um bate-papo. Só vai trocar uma ideia. E a história dela é fantástica. E ficou tão legal, né? Demais. E aí, assim, só para finalizar o merchan dele. Lá tem curso de direito? É um merchan elogiado, né? Com Mas certeza. lá tem curso de direito. Inclusive Medicina? as inscrições dos cursos de... vou falar aqui para você. Direito, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia estão abertas. Caraca, odontologia tem também? Tem. E são gratuitas. As inscrições são gratuitas? Até o dia 22/7. Então, para você que quer fazer lá o vestibular, participar, até o dia 22/7 não tem custo a sua inscrição. Exatamente. Então você vai acessar lá o site www.fampfaculdade.com.br e vai deixar a FAMP fazer parte da sua história, não é não? Claro, e para finalizar com a FAMP, o outro grande diferencial que a gente presenciou, esse aqui não é só merchan não, alguns cursos, quando você está concluindo ele ou você chega num determinado momento, você já é indicado para o mercado de trabalho.
Então, assim, ela tem grandes parcerias lá dentro da cidade. Quando ela não contrata, né? Quando ela não contrata para trabalhar dentro da faculdade, dentro da instituição com ela. Então, se você está fazendo um curso de medicina, lá tem hospitais que ela já consegue te indicar para você trabalhar lá dentro dos hospitais. Tanto na farmácia, tanto da nutrição, odontologia, entre os outros, todos os cursos que está lá. Se você está estudando, se você está se destacando, com certeza você vai ter uma oportunidade antes de concluir o seu curso para já entrar no mercado de trabalho. É isso aí. Tamo junto. Show de bola. FAMP. Opa, vai fechar? Não, fechou. Eu peguei o celular para poder ler para vocês uma coisa bacana. Hoje que eu estava fazendo um workshop com a minha equipe aqui no WhatsApp, com um grupo da minha equipe, né? Trocando as ideias para poder aperfeiçoar, porque evoluir é do ser humano, né? Sim. E sempre melhorar o nosso trabalho lá no gabinete e melhorar, inclusive, a harmonia entre a equipe, porque toda equipe tem problema, tem que resolver, tal, uma coisa ou outra. Aí escrevi uma coisa bacana, uma reflexão que eu tive aqui. Fiquei feliz que todos tenham essa visão respeitosa e amorosa do próximo. Bate com aquilo lá. Ó. Fico feliz que todos tenham essa visão respeitosa e amorosa do próximo. Não é porque eu tenho OAB, não estou referindo, eu não sou advogado, né, mas me referindo, como se eu tivesse. Não é porque eu tenho OAB e o meu colega estagiário não tem, que eu tenho direito de achar que eu sou melhor que ele. O estagiário que está bem aqui, ele pode ser o próximo promotor do Ministério Público no próximo concurso ou um delegado da Polícia Civil. Aí você vai respeitar ele. Eu tenho certeza que daí a pessoa passa a respeitar o estagiário que é tripudiado porque ele passou no Ministério Público e na Polícia. Ou seja, que não seja preciso acontecer isso com vocês para vocês aprenderem a respeitar a pessoa. Vou torcer que vocês pratiquem tudo isso que vocês escreveram, que a gente fez uma enquetezinha lá, tá, um jogralzinho para a turma expressar a visão da equipe, como melhorar e tal. Eu vou torcer para que todos vocês pratiquem isso que vocês escreveram. E que vocês esforcem para que eu não tenha que convocar uma reunião para poder tratar de picuinha, entendeu? Porque assim, tipo assim, eu tava fazendo um jogralzinho com eles porque eu acho que, cara, o problema tem solução? Então pronto, ele tem solução, vamos solucionar. Agora, se não tem solução, joga de lado e toca a vida, né? Mas boa parte das pessoas, inclusive no poder público, gastam muito tempo com aquilo que ou é trivial, é banal, ou não tem solução. Vamos focar naquilo que importa. Né? Eu, como tenho essa visão de gestão pública um dia, se Deus quiser, vou ser um gestor público, quero entrar para poder fazer a diferença. Como vocês estão fazendo aí? Bacana. Com certeza. É disso que a gente precisa, né? É disso que a gente precisa. E não vamos perder a esperança, porque com certeza nós vamos conseguir. De forma alguma. De forma alguma. Inclusive, a gente tem um projeto agora, mais próximo das eleições, que é um projeto de debate. Bacana. Eu acho que vai ser muito, muito bacana, inclusive. Com certeza. A gente começou a entrar em contato com alguns e tal. A gente não vai fazer com todo mundo, óbvio, porque não dá, né? Até porque o tempo é curto. Mas você é um cara que já dá para debater, fica aí na nossa lista. Certeza, é muito bacana. Trazer pessoas que realmente têm essa visão de gestão, pra que pensar, consigam né? de fato debater, né? Isso. E não entrar ali nos sentimentos inferiores, que é a questão do ódio, de você ofender o seu colega que vai estar aqui. Debater ideias, né? Por que não a gente não segue esse caminho? Não é melhor para a população? E ele vai dar a opinião dele, você vai dar a sua, né? E quem ganha com isso é quem está assistindo, porque com certeza vai ter peso lá no momento que a gente for decidir para quem a gente vai dar o nosso voto. O Brasil é um país democrático, né? A gente não constrói a democracia como é a nossa e não constrói um país melhor com visões únicas e isoladas e ilhadas. Nós precisamos dar um jeito aí de convergir os pensamentos para poder tornar o país melhor. Não estou falando que é proibido ser de direita ou de ser de esquerda. Eu sou contra radicalismo, sempre fui. Né? Por exemplo, eu não entro em debate que o cara já vai com pedra para poder te ofender, para poder te atingir, nivelar para baixo, depreciar suas crenças e visão de mundo. Nesse tipo de debate eu não entro. Eu fujo mesmo. Agora, se é debate de ideias, de conceitos, para poder melhorar realmente o país, aí podem contar comigo sempre. Eu sempre sou aberto para poder participar de todo e qualquer bate-papo, mesa redonda, as nossas audiências públicas, que são muito importantes e ricas na Assembleia Legislativa, mas sempre deixando muito bem claro que eu fujo do extremismo, porque eu acho que o extremismo... a partir do momento que eu acho que a minha verdade é soberana, eu viro as costas para você e deixo ter uma relação com um irmão meu, que é a mesma coisa que eu, igual a mim. Exatamente. Exatamente. O extremismo ele causa isso. A gente sempre fala isso, né? Com certeza. Extremismo, gente, qualquer coisa que você for fazer que tenha, não dá certo, não tem como. Show.
Vamos dar uma migrada aqui pra época que ele era da TV? Vamos vamos falar de coisa boa, não que política não seja boa, né? Mas eu acho que a TV é melhor, né? Cara, você ficou quanto tempo na Record aqui? Quase 10 anos. 10 anos? Eu também. Eu fiquei... Cara, na época foi sucesso, né? Foi. Sucessão mesmo, assim. Líder absoluto de audiência pelo Ibope, todos os dias liderando aí. Nós tínhamos uma média muito alta de audiência. Balanço Geral. Balanço Geral fazia os sábados na folga do Oluares, né? Aquela turma tá lá estável, né? O Oluares está já quase 20 anos no Balanço Geral. Eu fiquei quase 10 anos no Goiás no Ar. A Silvia também ficou uns 8 anos no Cidade Alerta. Acho que a última campeã lá era a Silvia, né? O jornal dela tinha um alcance muito maior por causa do horário, né? Horário de novela. Então, ali, por exemplo, a cada 10 emissoras ligadas durante o programa do Balanço Geral, por exemplo, tem 30 ligados à noite, entendeu? O alcance, a abrangência é muito maior. Entendi. E ela também é uma excelente comunicadora, né? Acho que ela fala a língua do povão, né? Então, com certeza, ela... Não, é um jornal com entretenimento. Exato. Com distração visual também, né? Todo mundo acha ela bonita. Com certeza. Você via maravilhosa. Desse tipo de jornalismo? Cara, esse jornalismo mais... Sim, porque eu venho de televisão. Então, eu trabalhei na Serra Dourada, praticamente no mesmo período que você. E lá é um jornalismo mais bancado, uma coisa mais, né, mais branda. Já o jornalismo da Record, ali do Balanço Geral, do Oluares, da Silvia, é uma coisa mais bora, pau pra cima do povo. Exatamente. Mas eu acho que o que você fazia era mais ou menos isso, né? Não, eu fazia um programa em pé, né? O Goiás no Ar era em pé. E um programa de narração, de narrativas, fatos o tempo todo acontecendo ali. Né? Tem um script, tem um roteiro desde o começo do programa para você poder seguir, né? Mas tem muito improviso também, muito opinativo. Tem que ter uma bagagem muito grande, tem que ter uma bagagem de leitura, né? O famoso 360 que eu falo, ler sobre tudo o tempo todo, sobre tudo. Tem que ter conteúdo para poder conduzir um jornal daquele e ajudar a formar a opinião da população. Quando eu falo ajudar a formar a opinião, não é doutrinar as pessoas, não é fazer das pessoas gado, mas assim... É importante a população saber que esse governo está ruim. É importante a população saber que esse serviço não está sendo entregue. Então eu fazia tudo com muito amor. O que acontece? Eu acho que a internet ela é uma liberdade extrema. Eu estou cada vez mais apaixonado pela internet e hoje eu não me vejo mais fazendo aquele tipo de programa, por mais que eu seja muito grato à história que eu construí, por conta dos contratos, basicamente falando. Dos contratos que as emissoras têm com os órgãos públicos, que deixa o jornalista praticamente um pouco amarrado em relação à sua liberdade de poder se expressar e muitas vezes é obrigado a falar em nome da emissora coisas que ele não concorda. E isso é prática de todas as emissoras, não é problema da Record, não. Qualquer lugar do mundo, você pode ir lá para a CNN, para Fox News, para a Jovem Pan em São Paulo, todas as emissoras, o chefe é que manda na linha editorial. Normal, né? Vocês têm uma linha, inclusive, aqui. A linha de vocês é de dar mais liberdade para o entrevistado. Mas quem coordena a linha são vocês. É normal isso. Agora, a partir do momento que isso fica nocivo para a sociedade, que eu começo a priorizar o meu faturamento comercial em detrimento do serviço, né, da programação bacana, de você agradar a população realmente, né? Então eu comecei a perceber muito essa questão do jogo do poder, de como a imprensa se comporta no Brasil. E repito, aqui são todas praticamente com esse mesmo comportamento, e eu optei mais em caminhar mais livre pela internet. Tenho respeito pela imprensa, acredito que a imprensa ocupa um papel importante em qualquer democracia, né? Mas eu prefiro mais hoje focar o meu trabalho jornalístico, caso um dia eu saia da política, mais na internet. Na internet mesmo. Te dá uma liberdade maior, né? E proximidade também, né? Exatamente. Na verdade é pulverizado, né? A audiência muitas vezes é menor, mas também... Isso aí é muito relativo, porque, por exemplo, tem um vídeo meu no TikTok que tem quase 1 milhão de visualizações. Arrisco dizer que o alcance é até maior. 10 vezes mais audiência do que eu tinha no meu jornal na Record aqui. Um vídeo, pra você ver. Mas, às vezes é um canal no YouTube que você sobe, a audiência de imediato não é tão boa, mas você vai agregando valor ali, você vai formando um conceito de programa. E você imprime a tua identidade com a tua liberdade. Então eu zelo muito por isso. Talvez um dia eu volte para televisão, mas de repente num outro projeto. Jornalismo social, o pessoal chama, o jornalismo policial, não tenho vontade mais não. E o rádio? Que foi onde você começou? Coisa, mas assim, o rádio tem vontade de fazer um programa como esse no rádio, né? De bate-papo ali, no dia a dia. Programa musical, 4 horas ali, né? Tocando música e tal, bacana, mas a minha vida hoje está muito mais corrida, eu não vejo fazendo um programa. Acho que também com a bagagem que você construiu, dá para fazer algo que traga aquilo que você tá caminhando, né? No caminho que você está caminhando. A política, as informações, ajudar a população.
Então talvez uma rádio com música não, mas talvez uma rádio com informações. Talvez você vai fazer igual o lance do político, o cargo, né? Você vai regredir, né? Você é prefeito, aí você vai voltar lá para vereador. Mas seria legal, hein? Uma rádio aí, você falando tudo isso e tudo mais, mostrando. A vida é uma grande jornada, né? Então você passa por etapas e ciclos, você olha para trás e fala, poxa, isso aqui foi bacana, me realizei, fui muito feliz. Mas hoje eu estou numa outra esfera, numa outra dimensão. Então eu tenho outros projetos, né? Claro que hoje a prioridade é a política, porque a população está me confiando cargos públicos. Mas a partir do momento que eu sair, eu quero ter outros projetos, palestra, um programa como esse com vocês aqui. De repente vocês me contratam, né, para poder dividir o programa com vocês aqui. E quero estar crescendo numa crescente ao longo da vida, mas sempre com um sentimento de missão, né? Engraçado isso, cada um tem uma história. Eu, desde a minha infância, sempre tive comigo, dentro do meu coração, que eu vim para poder deixar alguma coisa bacana para a sociedade. Desde menino já tinha essa visão, entendeu? O dom da liderança, de conversar, de organizar ali o campeonatinho de futebol. Cara, você acredita que eu, com 13, 14 anos, eu fazia campeonato de bicicleta na minha cidade, campeonato de tênis. Tênis mesmo, raquete improvisada de madeira. Eu era o cara lá que orquestrava a galera. Com 13 anos já tinha esse dom aí da liderança. Da liderança, né? Então, realmente eu vim com esse sentimento, cada um tem uma missão, né? Mas vim com esse sentimento de deixar um legado aí. Que bacana. Hoje, a sua formação é em jornalismo. Sou marketing. Eu tenho hoje 4 DRTs, né, que são os registros profissionais. Locutor, apresentador, jornalista e mais o meu curso, minha graduação superior, que é em marketing. Em marketing, coisa boa. O cara é a nossa área, eu marqueteiro. Eu sou marqueteiro do bem. É o marqueteiro do bem. Marqueteiro do bem. É bom. Não adianta político bandido tentar me contratar para poder fazer um marketing aí que eu não vou. Eu só faço aquilo que eu acredito. Não adianta, entendeu? Oposição ao governador, oposição ao prefeito. Só faço, se eu acreditar na pessoa, eu tô junto, acredito e tal. Se não acreditar, não tem jeito. Eu não faço parte dessa galera aí que tá aí para poder só ganhar dinheiro, não. Eu acredito que o dinheiro é importante. Sem ele não tem como, né? Todo mundo é capitalista. Não tem esse negócio, porque o mundo é... Não tem nada. O mundo é capitalista. Todo mundo é capitalista, amigo. Todo mundo gosta de dinheiro. Claro. Até a pessoa que tá na miséria lá, se você der dinheiro para ela vai gostar. Todo mundo gosta de dinheiro. Então não tem esse negócio de querer desconstruir um mundo com viés de comunismo, etc. e tal. O capitalismo, ele é importante, ele é a grande locomotiva do mundo, só que o grande desafio é você dosar esse capitalismo para fazer ele chegar para mais pessoas possíveis. E isso não é o comunismo que vai fazer. Isso é o Estado suficiente, que eu falei para vocês mais cedo. Nem pequeno, nem grande. É o Estado que é responsável pelo cidadão. Você sabia que o Estado é tutor de vocês? Sabia que se acontecer alguma coisa com vocês na rua ali fora hoje? O Estado é responsável por vocês e obrigatoriamente tem que indenizar? Não, ninguém sabe isso. Não sabia. O Estado, a partir do momento que você sai da tua casa e dependendo do crime que acontecer dentro da tua casa, até mesmo dentro de um condomínio fechado, o Estado é tutor do cidadão pela Constituição. Então, se o Estado falhou ali, uma cadeia foi quebrada, o Estado é obrigado a indenizar. Isso ninguém fala, ninguém divulga. Por quê? A gente vive num país pobre, repito, no começo da entrevista. Quase 50% da população fragilizada economicamente aqui. O desafio que eu faço de pegar um filho de uma família extremamente pobre ou frágil economicamente, o que ganha pouco no Brasil, e fazer esse cara entrar numa UFG para poder disputar medicina ali. É muito difícil, cara. É muito difícil. Isso não é, eu repito, não é populismo, não. Mas vamos pegar proporcionalmente aí quem é que está entrando hoje na UFG, no curso de medicina, de engenharia e de direito. Você pode ver ali, puxar em qualquer enquete ali, que você vai ver que 80% ou mais são pessoas que vêm de uma estrutura social boa. Então não adianta eu ficar aqui enganando a sociedade. Nós temos que corrigir e só corrige com políticas públicas. Uma entrega boa, um Estado suficiente. Nem gigante demais, inchado, e nem pequeno demais. Quem é doido para poder dominar o Estado, deixar ele pequenininho, é o sistema. Quem que é doido para poder deixar o Estado pequenininho, minúsculo? É o sistema, porque a arrecadação é grande demais e o dinheiro que estiver sobrando aqui vai para cá, porque eles querem operar, entendeu? O Estado ele tem que ser equilibrado. Estado forte, olha, eu vou fazer uma frase agora meio mind, né? Aquele negócio de mindset, esse tipo de coisa, né? Mas um Estado forte, o cidadão é forte. Estado fraco, cidadão fraco. Porque um Estado fraco, por exemplo, não entrega nada, é frágil para ataques, inclusive internos de guerra civil e de tudo mais.
vulnerável socialmente, né? Nível de educação baixo, IDH baixo. Cara, eu vejo poucos políticos no Brasil falarem sobre IDH. Pouquíssimos políticos falar sobre o IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. É o medidor da qualidade de vida das pessoas. O Brasil, que é um país rico pra caramba, tem aí, se eu não me engano, o 78º, tem uns piores IDHs entre os países emergentes do mundo. Aqui a gente não tem qualidade de vida. Então, o Estado ele tem que ser necessário. Estado forte, cidadão forte. Estado fraco, cidadão fraco. Essa é a visão que eu tenho. Tomara que um dia, né, a gente possa, lá na frente, daqui 10 anos, sentar para tomar um suco de novo e aí refletir nessa fala minha e ver que o Brasil está evoluindo nesse sentido aí. Essa é a esperança que eu tenho. Só a gente votar certo. Exatamente. Pelo menos tentar votar certo, porque com certeza essa conversa nós teremos. Isso. Opções tem muita, gente. Muitas opções. Tem muitos políticos fazendo a diferença aí. É porque realmente prevalece o senso comum e gente votando errado também. Porque os poucos políticos que fazem a diferença acabam pagando preço por aqueles que são compradores de voto e gente que acaba vendendo voto também. Teve uma publicidade do Burger King, você viu? Do voto? Do voto em branco? Ah, sim. Você viu, né? Eu não me lembro dela toda, mas... Eles fazem uma analogia lá, aí eles pegam param as pessoas na rua e perguntam, você vota... Como que é seu voto hoje? Aí eles, obviamente, pegam as pessoas que falam que votam nulo ou branco, aí a pessoa vai lá e aperta e ele ganha um prêmio, né? Ele participa e ganha um prêmio. Aí a pessoa vota e vai, venda o olho e eles entregam um lanche. Quando a pessoa abre, tem um pão com cebola, um pão puro. Você define o lanche dele, né? Aí a pessoa pergunta, mas aí pergunta, tá bom? Não, tá horrível. Pois é. É isso que quando você vota em branco, você não tem direito de escolha. É isso. É isso que você recebe. Você come o que te derem. Você não opinou. Exatamente. Se você anular teu voto ou votar em branco, alguém votou por você. Exatamente. E acabou votando mal. Então a sociedade é uma construção. Aí você vai comer o que alguém te oferece. Eu até hoje, eu tive muita consciência em relação ao meu voto, desde muito moleque. Primeiro voto meu, sempre votei, graças a Deus, pesquisando muito a ficha da pessoa. Eu uma vez só me decepcionei com um vereador que eu votei no camarada e logo se envolveu com corrupção e se corrompeu completamente. Mas, no geral, sempre eu voto em pessoas que eu pesquiso muito, criteriosamente, para saber em quem que eu estou votando para qualquer cargo. E, graças a Deus, nunca me arrependi. E aí agora o internauta deve estar pensando assim, cara, você deve ter votado já nesse, aquele, votou no PT um dia. Gente, eu já votei, na época eu votei no FHC, não lembro se eu votei, acho que eu não estava no Brasil na época, eu tinha viajado para fora. Mas no PT só votei no Haddad no segundo turno da eleição, porque eu estava com medo do Bolsonaro naquela época, era um fenômeno muito doido, a gente não imprevisível quem que é o Bolsonaro, então eu falei, votei no Haddad ali, a única vez, porque antes eu nunca tinha votado no PT, entendeu? Hoje, por exemplo, simpatizo muito com o projeto do Ciro, já expondo aqui um pouco mais a questão do meu voto pessoal, mas também não quero formar opinião na cabeça de ninguém, cada um vota do jeito que quer e acredita, né? Mas é muito importante você saber o histórico da pessoa antes. O que a pessoa tem, o que a pessoa já fez, qual que é o legado dela, o que ela pensa, o que ela vota, entendeu? A importância do voto, por exemplo, no parlamento, né? Eu estou lá o tempo todo. Eu estou com 3 anos e meio tentando aprovar um projeto de lei para poder revogar a lei dos pedágios e os caras não votam, entendeu? Então, isso aí é um sintoma de que ainda estamos longe do necessário, mas é uma construção. Tá fazendo. A minha parte estou fazendo, estou de consciência tranquila. É isso, sim, claro. Né? É isso, né? É isso. Bom demais. Muito bom, cara. Muito bom. Bate-papo leve, né? Descontraído. Eu acho que, para quem não conhecia um pouco desse outro lado, o Alisson Pessoa, né? Casado, filho de professora, veio de Londrina. Pai de 3. Pai de 3 filhos, casado com o Gustavo, Giovanna e Ingrid, casado com a Michele, filho da professora Jurema, lá no Tocantins, irmão do Adriano e do Aloysio. São os 2 irmãos que eu tenho que trabalham hoje lá como policiais penais lá no Tocantins. Minha mãe é professora aposentada. Infelizmente perdi um irmão na Covid. Meu irmão mais velho internou, não resistiu. Alex, com 50 anos, faleceu novo demais. Agora no meio da pandemia. Foi um baque para a família. Mas eu sou desse DNA aí, dessa minha família linda e maravilhosa, que me ajudou a chegar aqui onde eu cheguei como ser humano. Acredito no país, acredito em Goiás, acredito em Goiânia, em Aparecida, acredito nesse estado que a gente está aqui, mas acredito que eu tenho que construir também, eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? Cidadania é isso, é uma via de mão dupla, né? Você
reivindica os seus direitos e exerce os seus deveres. Isso é contínuo, amigo, nunca vai parar. Cada um tem que fazer a sua parte, entendeu? Exatamente. Você falou que não gosta de política, mas pode ter certeza, você está fazendo política, está contribuindo. Claro, com o teu programa aqui. Só de você estar aqui, né? Você está fazendo política e está contribuindo, e está impactando as pessoas. Exatamente. E é isso. Se Deus quiser, daqui a mais alguns anos, teremos um país melhor. Vamos atravessar esse momento da pandemia aí e cada um se esforçando para poder deixar a sua marca no mundo. Show de bola. E a gente vai organizar o lance do debate e vamos te convidar. Acho que vai ser bacana. Vai ser show de bola. Debate, tá? Sem debate, gente, é um bate-papo civilizado. Isso. De repente, dois candidatos a deputado federal, eu e o outro, que tem uma vertente de pensamento um pouco diferente. Exatamente, essa é a ideia. Faça questão. Coisa boa. Essa é a ideia. E é isso aí, pessoal. Grato, gente, grato mesmo. Obrigado. Obrigado você pela presença. Né? Vamos organizar isso aí para você voltar. E conte com a gente aí o que você precisar, estamos à disposição. Tamo junto, né? Claro. A gente tem um momento aqui, Alisson, onde a gente pede pro pessoal aí que está aqui batendo papo com a gente, com o entrevistado, né, com o colega, para deixar uma mensagem mesmo assim de motivação. A gente está passando um momento muito difícil, você acabou de falar que perdeu um irmão na Covid, né? Então, muita gente desacreditada no país, desacreditada em tudo. Então, se você tiver alguma mensagem positiva para deixar para as pessoas que nos assistem agora, sua câmera é essa daí, fica à vontade. Chega o rei. Na mesma linha, desde o começo do podcast, né? Essa linha da esperança contínua no coração, da vontade de fazer o bem, da vontade de deixar um legado para o país. Não apenas eu como agente público, como político hoje, mas de toda a sociedade. O grande problema que nós temos, e isso é algo que tem muita força no Brasil, essa questão de colocar o político lá para poder me representar, né? Ou aquele líder me representa, ou aquele famoso me representa, ou aquela cantora famosa me representa. Quando, na verdade, nós devemos o tempo todo nos esforçar para poder nos representar, exercendo a cidadania, que é você cobrar os seus direitos, mas também você exercer os seus deveres, né? O país está aí para poder melhorar. Eu acredito no Brasil. Acredito que o Brasil é um país que tem como melhorar, que vai melhorar, mas depende de mim também. E muito. Eu tenho que ser exemplo, né? Tô aqui, inclusive, agora. Cadê você, Michele? Aparece aí, mostra o rosto aí. Tô aqui agora, diferente o podcast hoje, com a minha esposa ao vivo aqui. Olha ela. Aê! Olá! Tudo bem, Michele? Diferente. Falei que ia fazer um negócio diferente hoje no programa aqui, né? Me esforço muito para poder honrar a sociedade. A Michele é assistente social, é uma grande amiga, uma mulher maravilhosa do meu lado, que ajuda a enxergar o mundo diferente também, isso é importante. Com quem que a gente anda? Quem são as pessoas que estão junto conosco na caminhada? Faz total diferença, né? Faz total diferença. Mas eu estou animado, acredito que nos próximos anos nós teremos um país melhor, mas o tempo todo eu me cobro que eu participe de uma forma ou de outra. Se não for na política, através do dom que Deus me deu, que é a comunicação, mas eu acredito mesmo que nós temos um país aí que tem como melhorar dentro do futuro próximo. Fácil não vai ser, tem barreira gigantesca para ser quebrada, mas nós vamos conseguir juntos. O Brasil é um país que tem jeito, eu acredito, e nós vamos aos poucos melhorar esse país aí. Claro, todos se respeitando, mas também todos se comprometendo. Grande abraço de coração, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. É isso aí. Sensacional. Show de bola. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do ComeiaCast. Lembre sempre dos exercícios. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para notificação. Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Tamo junto.